Sejam bem-vindos ao canal Falando Sério. Eu sou Casos Verídicos. Mas antes, meus amigos, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado. A esta altura, será extremamente útil citar uma série de exemplos específicos com realizações concretas alcançadas através da aplicação desta lei. Histórias reais serão contadas. Em cada uma delas, o problema está claramente definido e a forma como a imaginação foi usada para alcançar o estado necessário de consciência foi totalmente descrita. Em cada um desses exemplos, ou o autor deste livro ou estava pessoalmente envolvido ou tomou conhecimento dos fatos através da própria pessoa em questão. Caso 1. Esta é uma história em que cada detalhe eu mesmo vivi. Never Gudar. Na primavera de 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, um soldado recentemente recrutado estava alocado em uma grande base do exército em Louisiana. Ele desejava intensamente sair do exército, mas queria que sua saída fosse feita de acordo com os recursos cabíveis, para que sua saída fosse honrosa. A única maneira para ele conseguir isso seria através de um pedido de dispensa. O pedido seria levado à aprovação de seu comandante, para que, então, fosse validado. Com base no regulamento do Exército, a decisão do comandante é final e a ela não cabe nenhum recurso. O soldado registrou todo o protocolo necessário, registrou seu pedido de dispensa. Este pedido lhe foi respondido dentro de 4 horas. Marcado recusado. Sabendo que ele não poderia recorrer da decisão a nenhuma instância superior, nem militar e nem civil, ele voltou-se para dentro de sua própria consciência, determinando a recorrer à lei da concepção. O soldado sabia que a sua consciência era a única realidade e que o seu próprio estado de consciência determinava os eventos que ele encontraria. Naquela noite, quando se deitou, antes de adormecer, ele buscou concentrar-se conscientemente usando a lei da concepção. Em sua imaginação, ele sentiu-se estar em seu próprio apartamento na cidade de Nova York. Ele visualizou o apartamento, ou seja, com os olhos da mente, ele realmente viu seu próprio apartamento, nitidamente imaginando cada um dos seus quartos e móveis como se fossem reais. Com este cenário claramente visualizado e deitado de costas para a cama, ele fisicamente relaxou completamente. Desta forma, ele se induziu a um estado rente ao sono, mantendo ao mesmo tempo o controle da direção de sua atenção. Enquanto seu corpo estava completamente imobilizado, ele presumia estar em seu próprio quarto e sentia estar deitado em sua própria cama, o que era algo bem diferente de estar deitado em um colchonete do exército. Em sua imaginação, ele levantou-se da cama, saiu de quarto em quarto, tocando vários dos objetos de sua mobília. Então ele se dirigiu para a janela e, com as mãos apoiadas sobre o parapeito, observou a rua a qual o seu apartamento dava de frente. Isso tudo era tão vívido em sua imaginação que ele via em detalhes o calçamento da rua, o meio-fio das calçadas, as árvores e os familiares tijolos vermelhos do edifício em frente ao seu. Ele então retornou para a cama em seu alojamento e virou-se para dormir. Ele sabia que o mais importante para o uso bem-sucedido desta lei é que, no exato momento antes de dormir, a sua consciência precisaria ser preenchida com a concepção de que ele já tinha aquilo, o que ele desejava ter. Tudo o que ele fez através de sua imaginação baseou-se na concepção de que ele não estava mais no exército. Noite após noite, o soldado promulgou
este drama. Noite após noite, em sua imaginação, ele sentia-se dispensado de maneira honrosa, de volta em sua aparente casa, vendo todos os ambientes familiares a ele e adormecendo na sua própria cama. Isto continuou durante 8 noites. Durante 8 dias, as suas experiências objetivas continuavam a ser opostas à sua experiência subjetiva, vivenciada todas as noites em sua consciência antes de dormir. No 9º dia chegaram as ordens do quartel-general do batalhão, pedindo para que o soldado preenchesse um novo requerimento de dispensa. Logo em seguida, ele o preencheu e foi ordenado a se dirigir ao gabinete do coronel. Durante a conversa, o coronel lhe perguntou se ele ainda desejava sair do exército. Ao receber uma resposta afirmativa, o coronel disse que ele pessoalmente discordava, mas apesar de suas fortes objeções, ele resolveu reconsiderá-la e liberar a dispensa. Dentro de algumas horas, o pedido foi aprovado e o soldado, agora um civil, estava em um trem rumo à sua casa. Caso 2. Esta é uma impressionante história de um empresário extremamente bem-sucedido, que demonstra o poder da imaginação e a lei da concepção. Eu conheço intimamente esta família, e todos os detalhes me foram contados pelo filho aqui mencionado. A história começa quando ele tinha 20 anos de idade. Ele era o segundo mais velho de uma família de 9 irmãos e uma irmã. O pai era um dos sócios em um pequeno negócio de merchandise. Em seu 18º ano, o irmão referido nesta história deixou o país em que viveu e viajou 2.000 milhas para entrar na faculdade e concluir sua educação. Logo após o seu primeiro ano de faculdade, ele teve que voltar para casa por causa de um trágico acontecimento relacionado ao negócio de seu pai. Devido às artimanhas de seus sócios, o pai foi forçado a abandonar o negócio, sendo alvo de falsas acusações que impugnavam a sua integridade e caráter. Com isso, ele foi privado de sua participação legal no capital da empresa. O resultado foi que ele ficou imensamente desacreditado e quase falido. Foram nestas condições que o filho saiu da faculdade e voltou para casa. Ele voltou, e seu coração estava tomado de uma grande decisão. Ele estava determinado a se tornar extremamente bem-sucedido no negócio. A primeira coisa que ele e seu pai fizeram foi usar o pouco dinheiro que eles tinham para começar o seu próprio negócio. Eles alugaram uma pequena loja em uma rua não muito longe do grande escritório do qual o pai tinha sido um dos principais sócios. Lá eles começaram um negócio e prestavam um grande serviço à comunidade. Foi logo depois disso que o filho, com a consciência instintiva que isso iria dar certo, deliberadamente usou a sua imaginação para atingir um objetivo quase que fantástico. Todos os dias, no caminho para o trabalho, ele passava em frente ao prédio do antigo negócio de seu pai, o maior edifício de negócio do país naquela época. Ele era um dos maiores edifícios, com a localização mais proeminente, no coração da cidade. Do lado de fora do edifício havia um painel enorme, no qual o nome da empresa estava pintado em enormes letras grifadas. Dia após dia, conforme ele passava por lá, um grande sonho tomou forma na mente do filho. Ele imaginava o quão maravilhoso seria se fosse o nome de sua família que estivesse estampado naquele grande edifício. Se fosse a sua família que possuísse e operasse este grande negócio. Um dia, enquanto ele estava fixamente olhando para o prédio, na sua imaginação ele viu um nome totalmente diferente no enorme painel sobre a entrada. Agora as grandes letras mostravam o seu nome e de sua família. Nestas histórias de caso, os nomes reais não foram usados para fins de esclarecimento. Nesta história, vamos usar
nomes fictícios. Então vamos supor que o nome do filho e da família era Lourdard, onde no painel se lia F.N. Multi e companhia. Na imaginação dele, realmente via o nome J.N. Lourdard e Filhos, letra por letra. Ele permanecia olhando para o painel com os olhos abertos, imaginando que ele lia J. Lourdard e Filho 2 vezes por dia, semana após semana, mês após mês. Durante 2 anos, ele viu seu nome e o de sua família ao longo da fachada do prédio, estando convencido de que se ele se sentisse forte o bastante, que isso era verdade, o que verdadeiramente ele sentia, e vendo seu nome e o de sua família no painel, o que significava que eles seriam os donos do local, ele se convenceu de que um dia eles seriam. Durante todo esse período, ele contou isso o que ele estava fazendo a apenas uma pessoa. Ele confidenciou isso à sua mãe, que, com uma preocupação amorosa, tentou desencorajá-lo, a fim de protegê-lo do que poderia ser uma grande decepção. Apesar disso, ele persistiu dia após dia. 2 anos mais tarde, a grande empresa faliu e o cobiçado edifício iria à venda. No dia em que foi colocado à venda, ele parecia tão longe de seu alcance quanto estava há 2 anos antes, quando ele começou a aplicar a lei da concepção. Durante este período, eles tinham trabalhado duro e seus clientes tinham plena confiança em seu trabalho. No entanto, ele e sua família não tinham ganhado nada comparado à quantidade de dinheiro necessária para a aquisição do imóvel. Eles nem mesmo tinham qualquer fonte para a qual eles pudessem solicitar um empréstimo no capital necessário. Para tornar ainda mais remota a chance de conseguir o que eles queriam, havia o fato de que o imóvel era considerado a propriedade mais cobiçada na cidade e um grande número de empresários ricos estavam capacitados a comprá-lo. No dia em que a propriedade foi posta à venda, aconteceu que, para sua surpresa, um homem, quase totalmente estranho, entrou em sua loja e se ofereceu para comprar a propriedade para eles. Devido a algumas condições incomuns envolvidas nesta negociação, a família do filho não tinha nem mesmo como fazer uma oferta pela propriedade. Eles pensaram que o homem estava de brincadeira. No entanto, este não era o caso. O homem explicou que ele já estava há algum tempo estudando o negócio deles, e para ele a habilidade e integridade dele para o negócio era formidável, e que, sendo assim, fornecer o capital necessário para que eles ampliassem o negócio em larga escala seria um investimento extremamente vantajoso para ele. Nesse mesmo dia, a propriedade era deles. Aquilo que o filho manteve em sua imaginação agora era uma realidade. A aposta do estranho foi mais do que justificada. Hoje, esta família possui não somente o referido negócio em particular, mas possui muitas outras indústrias ainda maiores no país onde vivem. O filho, vendo o nome de sua família sob a entrada deste grande edifício, muito antes de realmente estar lá, estava utilizando exatamente a técnica que produz resultados, assumindo a sensação de já ter aquilo o que deseja, fazendo isso uma realidade vívida em sua imaginação. Através de sua persistência e de sua determinação, independentemente das aparências ou das circunstâncias, ele inevitavelmente fez com que o seu sonho se tornasse realidade. Caso 3. Esta é a história de um resultado inesperado, originado de uma conversa com uma senhora que veio se consultar comigo. Uma tarde,
uma jovem avó e mulher de negócios de Nova York, veio falar comigo. Com ela veio o seu neto de 9 anos de idade, que veio da Pensilvânia para visitá-la. Respondendo às suas perguntas, eu expliquei a ela a lei da concepção, descrevendo detalhadamente o procedimento a ser seguido para ela atingir um objetivo. O menino estava sentado em silêncio, aparentemente entretido com um pequeno caminhão de brinquedo, enquanto eu explicava para a avó o método para ela assumir o estado de consciência que ela teria caso o seu desejo fosse realizado. Disse-lhe a história do soldado na brigada do exército, que cada noite adormecia, imaginando-se para estar em casa na sua própria cama. Quando o menino e sua avó foram embora, ele olhou para mim com grande empolgação e disse: "Eu sei o que eu quero, e agora eu sei como conseguir." Surpreso, perguntei-lhe o que ele queria. Ele me disse que, do fundo do seu coração, ele queria um cachorrinho. Com isso, a avó vigorosamente protestou, dizendo ao garoto que já estava mais do que claro que ele não poderia ter um cachorro em hipótese alguma, e que seu pai e sua mãe não permitiam isso, que ele era muito novo para tratar adequadamente de um cachorro, e que, além disso, o pai tinha uma profunda antipatia por cães. Ele realmente odiava ter um por perto. Todos estes foram argumentos que o menino, apaixonadamente desejoso em ter um cão, recusou-se a entender. "Agora eu sei o que fazer," ele disse. "Todas as noites, quando eu for dormir, vou fingir que tenho um cachorro e que irei passear com ele fazendo uma caminhada." "Não," disse a avó. "Não é isso que o Sr. Neville quis dizer. Isto não foi para você. Você não pode ter um cão." Aproximadamente 6 semanas depois, a avó me contou o que era, para ela, uma história surpreendente. O desejo do menino de possuir um cão foi tão intenso que ele observou tudo o que eu disse para a sua avó sobre como alcançar um desejo, e ele acreditou implicitamente que, finalmente, ele tinha descoberto como conseguir um cão. Colocando essa crença em prática, durante várias noites, o garoto imaginava que um cachorro estava deitado na sua cama ao lado dele. Na sua imaginação, ele acariciava o cachorro, sentindo o seu pelo. Coisas como brincar com o cão e levá-lo para passear enchia as suas ideias. Dentro de algumas semanas foi isso o que aconteceu. Um jornal da cidade onde o garoto morava organizou uma campanha especial sobre a Semana da Bondade com os Animais. Os alunos de todas as escolas foram solicitados a escrever uma redação sobre o tema, porque eu gostaria de ter um cão. Depois, todas as escolas entregaram as redações para serem avaliadas e julgadas, e o vencedor do concurso foi anunciado. O mesmo menino que algumas semanas antes estava no meu apartamento em Nova York e que tinha me dito: "Agora eu sei como conseguir um cão." Foi o vencedor. E em uma cerimônia elaborada que foi divulgada com fotos e histórias no jornal, o menino foi premiado com um lindo filhote de Collie. Em relação a esta história, a avó me disse que se o menino tivesse recebido dinheiro para comprar um cão, os pais que se recusariam a fazê-lo e o teriam usado para comprar um presente para o menino ou colocariam o dinheiro no banco, na poupança dele. Além disso, se alguém tivesse simplesmente dado um cão de presente para o menino, eles o teriam recusado ou teriam se desfeito dele em seguida. Mas da forma dramática como o menino ganhou o cão, por ele ter vencido o concurso da cidade, pelas histórias e fotos que saíram no jornal, pelo orgulho da realização alcançada, pela alegria do menino, tudo isso culminou em uma mudança no coração dos pais, e eles se viram fazendo aquilo, o que eles concebiam ser impossível, deixaram o menino ficar com o cão. Foi isso que a avó me contou,
e ela concluiu dizendo que havia um tipo específico de cachorro que o menino mais desejava em seu coração. Era um Collie. Caso 4. Este caso me foi contado pela tia na história, diante de todo o público presente durante o encerramento de uma das minhas palestras. Durante o período de perguntas após minha palestra sobre a lei da concepção, uma senhora que já havia assistido muitas vezes às minhas palestras, que já havia se consultado comigo em um certo número de ocasiões, levantou-se e pediu permissão para contar uma história, ilustrando como ela tinha usado a lei com sucesso. Ela disse que ao voltar para casa depois da palestra da semana anterior, ela havia se encontrado com sua sobrinha, que estava terrivelmente chateada e angustiada. O marido da sobrinha, que era um oficial da Força Aérea e servia em Atlantic City, acabava de ser convocado, juntamente com todo o resto da sua unidade, para servir ativamente na Europa. Ela, chorando, disse para a tia que a razão dela estar chateada era que ele estava esperando o contrário. Ela esperava que seu marido fosse transferido para a Flórida como instrutor. Eles dois amavam a Flórida e estavam ansiosos para se mudarem para lá, e não, ao invés disso, terem que se separarem um do outro. Ao ouvir essa história, a tia disse que só havia uma coisa a ser feita, que era aplicar a lei da concepção imediatamente. Vamos conseguir, ela disse. Se você realmente tivesse ido para a Flórida, o que você faria? Você sentiria a brisa morna, sentiria o cheiro da maresia, sentiria os seus pés afundando na areia. Bem, então vamos fazer isso agora. Elas tiraram os sapatos e apagaram as luzes em sua imaginação, sentindo-se realmente na Flórida, sentindo a brisa morna, o cheiro, o ar salgado do mar, afundando os dedos dos pés na areia. 48 horas mais tarde, o marido recebeu uma mudança de ordens. As suas novas instruções determinavam que ele fosse imediatamente para a Flórida como instrutor da Força Aérea. 5 dias depois, sua esposa estava em um trem indo ao seu encontro, apesar da tia, a fim de ajudar a sua sobrinha a atingir seu desejo, ter se juntado à sobrinha para assumir o estado de consciência necessário. Ela não foi para a Flórida, pois esse não era o seu desejo. Por outro lado, era um intenso desejo da sobrinha. Este caso é especialmente interessante por causa do curto intervalo de tempo entre o momento da aplicação da lei da concepção e a sua visível manifestação. Uma mulher muito proeminente me procurou com profunda preocupação. Ela mantinha um lindo apartamento na cidade e uma grande casa de campo. Mas como as muitas despesas que ela tinha superavam a sua renda modesta, era preciso que ela alugasse o apartamento para que ela e sua família pudessem passar o verão na casa de campo. Nos anos anteriores, o apartamento foi alugado sem dificuldade, logo no início da primavera. Mas no dia em que ela veio a mim, a temporada de aluguel de verão e sublocações havia acabado. O apartamento estava nas mãos dos melhores corretores imobiliários havia meses, mas ninguém tinha se interessado, nem mesmo em vê-lo. Depois que ela me descreveu a sua situação, eu lhe expliquei como a lei da concepção poderia ser exercida na solução do seu problema. Eu sugeri que ela imaginasse que o apartamento estava sendo alugado por uma pessoa desejando uma ocupação imediata, e supondo que isso fosse acontecer, o apartamento, na verdade, seria alugado a tempo, a fim de naturalmente criar a sensação necessária, o sentimento de que já era um fato que seu apartamento estava alugado. Eu sugeri que ela antes
de adormecer naquela noite, se imaginasse não em seu apartamento, mas em qualquer outro lugar onde ela dormiria, caso seu apartamento fosse alugado de repente. Ela rapidamente captou a ideia e disse que, nesta situação, ela dormiria em sua casa de campo, mesmo que ainda não fosse verão. Esta consulta aconteceu na quarta-feira, às 9 horas da manhã de sábado, e ela me telefonou de sua casa de campo, animada e feliz. Ela me disse que na quinta-feira à noite ela tinha adormecido imaginando e sentindo que realmente ela estava dormindo em sua outra cama, na sua casa de campo, muitas milhas longe de onde ela estava, em seu apartamento na cidade. Na sexta-feira, dia seguinte, um inquilino realmente desejável, que atendia a todos os requisitos do seu perfil de pessoa responsável, não só alugou o apartamento, mas o alugou com a condição de poder se mudar naquele mesmo dia. Caso 6. Somente o mais completo e intenso uso da lei da concepção poderia produzir tais resultados nesta situação extrema. Há 4 anos, um amigo da nossa família pediu que eu ligasse para um filho seu, de 28 anos de idade, que estava sem expectativas de vida. Ele estava sofrendo de uma rara doença do coração. Esta doença estava causando uma degeneração cardíaca. Longa e dispendiciosa assistência médica lhe tinha sido prestada, sem nenhum proveito. Os médicos não tinham mais esperança de recuperação. Já havia bastante tempo que o filho estava confinado em sua cama. O corpo dele tinha atrofiado, a ponto de parecer um esqueleto. Ele só conseguia falar e respirar, mas com muita dificuldade. Sua esposa e seus 2 filhos estavam em casa quando eu liguei para ele, e sua esposa escutou toda a nossa conversa. Eu comecei dizendo que havia apenas uma solução para qualquer problema e que a solução era uma mudança de atitude. Como falar lhe causava exaustão, pedi-lhe apenas que murmurasse afirmativamente se ele entendesse claramente o que eu disse. Ele concordou em fazê-lo. Eu lhe descrevi os fatos que fundamentam a lei da consciência. A verdade é que a consciência é a única realidade. Eu disse que a única maneira para mudar qualquer condição era mudar o seu estado de consciência sobre os seus fatos, para ajudá-lo a assumir especificamente a sensação de já estar bem. Eu sugeri que ele visse em sua imaginação a cara do seu médico expressando um incrédulo espanto ao vê-lo recuperado, contrariando a lógica de uma fase terminal de uma doença incurável, e que ele visse o médico verificando novamente os seus exames e ouvindo-o dizer repetidas vezes: "Isto é um milagre? Isto é um milagre?" Ele não somente entendeu tudo isso claramente, como também acreditou profundamente. Ele prometeu que ele iria seguir fielmente este procedimento. Sua esposa, que nos tinha ouvido atentamente, me garantiu que ela também iria diligentemente usar a lei da concepção em sua imaginação, da mesma forma como o marido dela. No dia seguinte, voltei para Nova York, e isto aconteceu durante as minhas férias de inverno nos trópicos. Vários meses depois recebi uma carta dizendo que o filho tinha alcançado uma recuperação milagrosa. Nas minhas férias seguintes, eu o conheci pessoalmente. Ele estava em perfeita saúde, envolvido ativamente em seus negócios e gozando das muitas atividades sociais com seus amigos e familiares. Ele me disse que desde o dia em que eu o liguei, ele nunca teve qualquer dúvida de que isso se iria dar certo. Ele contou como ele havia finalmente seguido a sugestão que eu tinha feito a ele, e como dia após dia ele vivia completamente a concepção de já estar bem e forte.
Agora, 4 anos depois de sua recuperação, ele está convencido de que a única razão para ele estar aqui hoje se deve ao seu uso bem-sucedido da lei da concepção. Caso 7. Esta história ilustra o uso bem-sucedido da lei por um executivo de negócio de Nova York. No outono de 1950, um executivo de um dos bancos mais proeminentes de Nova York conversou comigo a respeito de um sério problema com o qual ele se confrontava. Ele me disse que as perspectivas para seu progresso e avanço pessoal estavam muito reduzidas. Tendo chegado à meia-idade e sentindo ter realizado melhorias em suas funções que justificavam o aumento de salário, ele resolveu debater sobre o assunto com seus superiores. Eles disseram-lhe francamente que qualquer aumento significativo seria impossível, e deram a entender de que se ele estivesse insatisfeito, ele poderia procurar outro emprego. Isto, claro, só aumentou a sua inquietação. Em nossa conversa, ele explicou que ele não tinha nenhum grande desejo de realmente ganhar muito dinheiro, mas ele precisava ter uma renda substancial para manter confortavelmente a sua casa e para financiar a educação de seus filhos em boas escolas preparatórias e na faculdade. E isso ele achava que era impossível com a sua renda atual. A recusa do banqueiro oferecer-lhe um crédito pessoal necessário para financiar um futuro próximo resultou em um sentimento de descontentamento, em um intenso desejo de conseguir um melhor cargo com uma renda consideravelmente maior. Ele me confidenciou que o tipo de trabalho que ele gostaria de ter seria onde ele pudesse administrar os fundos de investimento de uma grande instituição, como uma fundação ou alguma grande universidade. Ao lhe explicar a lei da concepção, eu afirmei que a sua situação era apenas uma manifestação do seu conceito de si mesmo. Ele disse que se ele quisesse mudar a situação em que ele se encontrava, ele poderia, alterando o seu conceito de si mesmo, a fim de realizar esta mudança na consciência. Para então mudar a sua situação, eu lhe pedi para seguir este procedimento todas as noites, pouco antes de dormir, que ele se sentisse em sua imaginação que na realidade ele estava se deitando ao final dos dias mais importantes e bem-sucedidos de sua vida, que ele imaginasse que ele realmente tinha fechado um acordo neste dia para juntar-se ao tipo de organização que ele desejava trabalhar, ocupando exatamente o cargo que ele queria. Sugeri-lhe que se ele conseguisse preencher completamente sua mente com esse sentimento, ele definitivamente iria experimentar uma sensação de alívio. Com esse estado de espírito, sua inquietação e descontentamento seriam coisas do passado. Ele sentiria o contentamento que vem com a realização do desejo. Eu terminei lhe afirmando que se ele fizesse isso fielmente, ele inevitavelmente conseguiria o tipo de cargo que ele desejava. Isso foi na primeira semana de dezembro. Noite após noite, sem exceção, ele seguiu este procedimento. No início de fevereiro, um diretor de uma das fundações mais ricas do mundo perguntou a este executivo se ele estaria interessado em juntar-se à fundação em um cargo executivo, controlando investimentos. Após uma breve conversa, ele aceitou. Hoje, com um rendimento substancialmente mais elevado e com a garantia de processo contínuo, este homem está em um cargo muito superior a tudo o que ele esperava. Caso 8. O marido e a mulher nesta história assistiam às minhas palestras havia alguns anos. Ela é uma interessante ilustração sobre a aplicação consciente desta lei com duas pessoas se concentrando em um mesmo objetivo ao mesmo tempo. Este homem e sua esposa formavam um casal excepcionalmente devoto.
eles eram completamente felizes e totalmente livres de quaisquer problemas ou frustrações. Havia algum tempo que eles estavam planejando se mudar para um apartamento maior. Quanto mais eles pensavam sobre isso, mais eles percebiam em seus corações que eles desejavam poder adquirir uma bela cobertura. Em uma consulta que prestei junto a eles dois, o marido me explicou que ele queria uma cobertura com uma enorme janela, com uma vista magnífica. Do outro lado, a esposa disse que ela gostaria de ter um canto com paredes espelhadas de cima a baixo. Ambos queriam ter uma lareira e era preciso que a cobertura fosse localizada em Nova York. Havia meses que eles procuravam essa cobertura, porém em vão. Na verdade, a situação na cidade era tal que a obtenção de qualquer tipo de apartamento era quase uma impossibilidade. Eles estavam tão escassos que não somente haviam lista de espera por eles, mas também para todos os seus serviços complementares, como a aquisição de um mobiliário planejado ou de uma decoração de interiores. Novos apartamentos estavam sendo arrendados antes mesmo de serem terminados e muitos sendo alugados desde as plantas dos edifícios. Logo no início da primavera, depois de meses de buscas infrutíferas, eles finalmente localizaram um que lhes interessou fortemente. Era um apartamento de cobertura num edifício prestes a ser concluído na parte superior da Quinta Avenida, de frente para o Central Park. Por ser um prédio novo, ele tinha um grande inconveniente. Ele ainda não estava disponível para alugar, e o casal achava que o aluguel seria exorbitante. Na verdade, era algo em torno de vários milhares de dólares ao ano, mais do que eles pretendiam pagar. Durante os meses de primavera, entre março e abril, eles continuaram procurando várias coberturas em toda a cidade, mas eles sempre voltaram a esta. Finalmente, eles decidiram aumentar substancialmente a quantia que eles pagariam e fizeram uma proposta para o corretor do edifício, que concordou em encaminhá-la aos proprietários para avaliação. Foi neste momento, sem comentar um com o outro, que cada um decidiu aplicar a lei da concepção, e só mais tarde que cada um descobriu o que o outro tinha feito. Noite após noite, ambos adormeciam, em imaginação, na cobertura dos seus sonhos. O marido, deitado, com os olhos fechados, imaginava as janelas do quarto com a vista para o parque. Ele se imaginava-se indo para a janela, como a primeira coisa que ele fazia de manhã para apreciar a vista. Ele sentia-se sentado no terraço com vista para o parque, brindando com sua esposa e amigos, e todos apreciavam o lugar deliberadamente. Ele realmente preenchia sua mente, sentindo-se na cobertura e no terraço. Durante todo esse tempo, sem ele saber, a sua esposa fazia a mesma coisa. Várias semanas se passaram sem qualquer decisão por parte dos proprietários. Mesmo assim, eles continuavam a imaginar que, a cada noite, eles na verdade estavam dormindo na cobertura. Um dia, para a surpresa deles, um dos funcionários do prédio onde eles moravam lhe disse que a cobertura do prédio havia ficado vaga. Eles ficaram surpresos, pois esse era um dos edifícios mais desejados na cidade, com a perfeita localização no Central Park, e eles sabiam que havia uma longa lista de espera de pessoas tentando comprar um apartamento no prédio deles. O fato de que uma cobertura inesperada tornou-se disponível foi mantido em sigilo pela administração, porque eles não estavam em condições de avaliar quaisquer candidatos a ela. Ao saber que estava vaga, este casal imediatamente fez um pedido para que ela fosse alugada a eles, apenas por serem informados que isso seria impossível.
não só pelo fato de que já havia várias pessoas na lista de espera por uma cobertura nesse prédio, mas também, na verdade, ela já estava prometida para uma outra família. Apesar disso, o casal realizou uma série de reuniões com a administração, o que por fim fez com que a cobertura ficasse com eles. O imóvel disponível para alugar estava num valor dentro do que eles pretendiam pagar inicialmente quando começaram a procurar por uma cobertura. O local, o apartamento em si e o grande terraço que o cercava de norte a sul e oeste estavam além de todas as suas expectativas. E na sala de estar, de um lado havia uma janela gigante de 4,5 metros de largura por 2,5 de altura, com uma vista magnífica para o Central Park, e do outro uma parede espelhada do chão ao teto, incluído uma lareira. Narração Cidinho de Assis. Curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixem de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus. A sua consciência.